Quantos querem? Que andam passeando dentro do fogo. E não há, de fato, você é de Deus. Você não tem vergonha de mostrar que você é de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir quem agisse contrário. Fizeram o rei Nabucodonosor, claro que também o satrape, coloca essa reação na vida das pessoas. Jesus entrar hoje numa lição nova, também seguindo esse mesmo ponto. Nunca é tarde para Deus agir em nossas vidas. Eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5, em o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos lá. Diz assim, irmãos: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Quais eram os enfermos que ali estavam, irmãos? Cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Então todos esse grupo de pessoas estavam ali no tanque de Betesda, na expectativa ou na espera, que é a nossa mensagem de hoje, a espera de um milagre. Irmãos, já está aqui claro o texto que esse tanque era ali na redondeza de Jerusalém. Logo então, um local onde muitas pessoas iam visitar, onde muitas pessoas também tinham ali as suas vidas, os seus negócios. E eu acredito que esse local ali em Betesda era um tanque que tinha 5 alpendres. O que é alpendre, irmão? Alpendre, para quem não sabe, é um teto suspenso por colunas ou pilastros. Ou seja, o tanque estava abaixo e acima era coberto esse tanque, bem provável. Então as pessoas iam ali o quê? Para desfrutar de um lazer, relaxar. Mas as pessoas estavam, digamos que, impedidas de fazer isso. Por que estavam impedidas de fazer isso, as pessoas? Porque ao invés de ir ali para relaxar, para ter esse momento de lazer, quando chegavam ali, se deparavam com o quê? Me diz aí. Está vendo aqui? Com pessoas, cheio de problemas. Por isso, o nome daquele tanque passou a se chamar Betesda. Sabe o que significa Betesda? Betesda significa casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Então muitas pessoas que ali estavam carentes da misericórdia, carente do amor, carente do favor de Deus. Mas por quê? Eles tinham uma cultura, eles entendiam que em algum momento um anjo descia, movimentava aquelas águas, e no movimento daquelas águas elas eram curadas. Eles acreditavam que no movimento das águas a vida delas eram transformadas. Então elas ficavam ali. Eu observo que como era para essas pessoas fazer as suas necessidades fisiológicas. Todas estavam na expectativa
de que em algum momento algo poderia acontecer, eles não poderiam perder o quê? A oportunidade. Então aqueles que, no caso paralíticos, o familiar colocava ali, vira e mexe trazia, digamos que alimentação, eles queriam, sei lá, tomar um banho, tomavam um banho lá daqueles, como o povo fala, perdoe aí a minha expressão, meia sola, não é verdade? Pegava uma toalha lá, algum tipo de pano, encharcava de água e para, na verdade, aliviar aquele odor, e se banhava ali mesmo, irmãos. Imagina o desespero das pessoas. Irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui: esteja no lugar certo. Por que esteja no lugar certo? Versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então eles se criavam uma expectativa. Por isso falei anteriormente que todos estavam à espera deste milagre, crendo que em qualquer momento Deus podia agir. Então eles não arredavam o pé dali. Se eu sair daqui, eu posso o quê? Perder a minha vez, perder a minha oportunidade, perder a minha bênção. Porque o primeiro, irmãos, o primeiro no movimento da água, o primeiro que descia, que caia dentro da água, que era agraciado, é que conseguia receber a cura, receber o milagre que tanto buscava. Então imagina a fé, a confiança dessa multidão, porque claro que tinha ali uma multidão de pessoas cegas. Eu fico analisando como é que o cego ele ia perceber esse movimento da água, irmãos. Sim ou não? Você sabe que a pessoa que é deficiente visual, ela enxerga por onde? Pelo ouvido, pelo toque. É ou não é verdade? Então ele percebendo, já caía dentro da água e recebia sua vitória. A pessoa que era coxa, da mesma forma ela se jogava na água ali, já era agraciada, abençoada. Então eles tinham isso como cultura, acreditavam nisso. Bem provável que alguém espalhou essa notícia, estava com algum tipo de problema, e que de repente chegou lá e viu esse movimento da água, caiu lá e viu e recebeu a cura. Ele começou a espalhar a notícia que aquela água ali era o que, irmãos? Milagrosa. É como nós temos aqui uma cidadezinha aqui, né, da Bahia, uma ilha aqui na Bahia. Não vou dizer o local exato por questão aqui que nós estamos, né? Mas tem um local aqui que você sabe que o pessoal vai para lá, toma aquele banho de lama, e eles colocaram no coração que ali é curador, é cicatrizante, enfim. E as pessoas vão para lá e algumas conseguem resultado positivo, outros não conseguem ter o resultado que queria. Alguns falam que é rejuvenescedor, enfim. Então cada um tem, e aqui nesse tempo é a mesma coisa. Alguém espalhou essa notícia e despertou naquelas pessoas o quê? Uma fé que talvez eles não tinham. Despertou neles uma esperança que talvez eles não tinham mais. E aí eles ficaram naquela expectativa. E digamos que muitas pessoas foram abençoadas no mover daquelas águas. E ele diz assim, verso 5: e estava ali um homem que havia 38 anos. Se achava o que, irmãos?
enfermo. Imagina, esse daqui, misericórdia. 38 anos à espera o que, irmãos? De um milagre. Esse aqui estava ali, sem perder a esperança. Às vezes perdemos a bênção porque perdemos a esperança, irmãos. Falamos esses dias do Abraão, lembra disso? O Abraão, ele foi agraciado por Deus, por quê? Quando terminou a esperança, ele fez o quê? Ele lutou contra, ele continuou crendo. Ele creu contra a esperança. Acabou a esperança, ele não desistiu. Então é o segundo ponto da nossa mensagem hoje. Nunca perca a esperança. A sua hora vai chegar. Nunca perca a esperança. Quando você perde a esperança, você perde a fé e você vai naufragar. Você se entrega. Você deixa a vida te levar. E quando você deixa a vida te levar, você não se cuida mais. Você não se preza mais. E aos pouquinhos, sem que você perceba, a sua fé vai entrando também em declínio. A verdade é essa. E por isso que infelizmente muitos estão se apostatando na fé. Porque ele está perdendo a esperança. Esse rapaz não. 38 anos. 38 anos ali naquela expectativa. Mas por quê? E de repente o Senhor se manifesta para agir na vida dele. Eu creio que Jesus estava observando, sabe? É aqui a minha visão. Que o Senhor vendo aquelas pessoas ali debaixo daqueles alpendres, à beira ali do tanque, porque não era a fila que existia. É bom que a gente saiba disso. Ainda que houvesse uma fila, no momento que a água era agitada, acabava a fila. É na verdade. Todas as pessoas queriam aproveitar ou tomar posse da bênção naquela oportunidade. Um vento que desse, que agitasse a água, para eles já era o anjo ali que estava movimentando, eles já caíam dentro. Mas e num caso desse rapaz aqui? O que ele iria fazer para cair dentro daquela água? Jesus observando isso, o Senhor analisando isso, diz assim no verso 6: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Ou queres ser curado? Aí parece até uma brincadeira da parte do Senhor, na verdade. Não parece meio cômico isso aqui? Aqui eu vejo que é a parte de humor que Jesus, ele sempre teve. Que não era as pessoas que, mesmo levando o evangelho a sério como ele sempre levou, mas tinha um momento dele também provocar as pessoas para ver o que de fato o que elas queriam para a vida dela. Ele não chegava e eu vou fazer isso. Ele perguntava a ela: o que você quer? E na maioria dos casos, como foi esse caso aqui, era notório o que a pessoa precisava para ter uma vida tranquila, uma vida digna. Porque ali, meu irmão, ali só vivia pessoas oprimidas, só tinha pessoas sofridas. E ele passa a observar o ambiente. Observa o ambiente e presta atenção naquele rapaz. Esse aí tem muito tempo aqui. Esse tem muito tempo por aqui. Eu estou vendo que esse daí... Porque, irmãos, é aquele negócio, né? Salve-se quem puder.
quando a água era agitada, alguém ia se preocupar em colocar esse rapaz dentro da água? Se eles estavam na mesma expectativa, se os demais estavam buscando a mesma coisa, o mais correto seria os familiares ficassem ali, ó, ao pé, à beira do tanque. Aí sim, ficavam ali os familiares. Água agitada, empurrava logo ele. Mas isso não acontecia. Isso não aconteceu. E às vezes também estamos apoiando nossa fé nos outros. Ao invés de apoiar nossa fé no Senhor, estamos sempre esperando que alguém faça algo por nós. Ao invés de esperar por Deus, esperar o milagre de Deus em nossas vidas, estamos esperando. Porque olha o que esse jovem fala, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Observe aqui a primeira questão. Ele respondeu a pergunta à altura que Jesus havia perguntado. A resposta dele foi à altura daquilo que o Senhor havia falado? Não foi, nada a ver. Não tem nexo. É na verdade, não tem nexo. O Senhor faz uma pergunta, ele traz uma resposta que... Mas por que ele traz essa resposta? Porque a fé dele, perdoe a minha expressão, era uma fé deficiente. Era uma fé que dependia de alguém. Quando a água era agitada, eu imagino que é coisa minha, digo eu, não, o Senhor, que ele até rastejava para tentar, mas de repente chegava próximo, ele via que alguém se jogou antes dele. E eu imagino aquela pessoa que se jogou antes dele lá pulando, e aquela alegria toda, aquela euforia toda. E ele teve mais uma vez a sua esperança, o quê? Frustrada. É, na verdade. Mas Deus faz isso? Deus frustra os nossos sonhos? Deus não faz isso. Jó 42 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus propósitos podem ser o quê? Frustrados ou impedidos. Imagina. E aí, amados irmãos, o Senhor ali desperta nele um momento de: agora é a sua vez, é a sua hora. Mas ele não está olhando dessa forma, ele está olhando que ele não vai conseguir, porque ninguém ajuda ele. Tem muitas pessoas, infelizmente, só se vitimando. É na verdade, muitas pessoas. Eu estou assim por causa de fulano, por causa de ciclano, de beltrano. Mas o que você tem feito por você? Não é só ficar ali parado. Não, a ação não é só essa. E o Senhor vem, traz a oportunidade, e a pessoa, ainda bem que o Senhor foi persistente nesse caso. Se não fosse, ele continuaria ali enfermo, continuaria ali paralítico. Entende? Mas o Senhor insiste. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Mas em muitos casos, vou aqui citar aqui um exemplo, só para a gente entender quantas são as vezes que Deus tem alguém lá há muitos anos desempregado, paralítico, com dificuldade na família, e Deus chega para honrar a pessoa
E a pessoa chega e diz: mas não é nessa área que eu quero trabalhar, não é isso que eu quero fazer. E o Senhor insiste: mas não, eu já falei com fulano de tal disse que o meu está garantido. Só quem pode garantir algo para você é Deus, irmãos. Em vão é o socorro do homem, diz a Bíblia. Em vão é o socorro do homem. Então recorra ao Senhor, esteja buscando a Deus, porque Deus é quem pode suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus. E diz na continuação, versículo 8, diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e o quê? E anda. Então, nunca é tarde para Deus agir. Ele estava à espera de um milagre há 38 anos. O Senhor disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. O Senhor poderia, era muito fácil: me dê a sua mão. Sim ou não? Me dê a sua mão. Mas o Senhor falou com ele, provocou a fé dele: levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, dependia da ação dele para que Deus viesse promover uma reação para ele ser abençoado, agraciado, curado, livre daquele mal. Não adianta só ficarmos na espera e não agirmos. Você tem que agir. Você precisa agir. Você precisa tomar uma atitude em nome de Jesus. Verso 9: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o quê? Sábado. Eu até penso, sabe, que o Senhor de alguma forma ainda se hesitou um pouco, olhou por causa dos religiosos, não é verdade? Ele podia sofrer algum tipo de represália também, porque os religiosos não permitiam que ninguém fizesse nada, o que, irmãos? Aos sábados. E o Senhor olha, analisa: você quer ficar curado? Aí eu pergunto a você, irmãos: ele precisou do tanque para ficar curado? Ele precisou mergulhar naquela água para ficar curado? Não, irmãos. Ele precisou somente depositar a fé dele em Jesus. Deposite sua fé no Senhor, que o Senhor transformará a sua vida, e assim o nome dele será glorificado através de você, em nome de Jesus. Ele não precisou mais entrar naquela água. Eu fico imaginando os demais, que sempre tem uns invejosos de plantão, tem ou não tem? Ó, ele está aqui e eu. E eu. Não é verdade? A expectativa, quantas pessoas não estavam ali na expectativa? E eu creio que essa foi só uma das pessoas que o Senhor agiu naquele lugar. Teve mais pessoas, mas aqui eu quero me concentrar somente neste rapaz que estava ali há 38 anos à espera de um milagre, mas não desistiu. Mesmo apoiando a fé em alguém que precisava que alguém fosse até ele e fizesse aquilo, ele não desistiu e Deus honrou a fé dele. Você está à espera de um milagre, está à espera de algo que Deus possa fazer na sua vida? Não desista não. Fique firme, porque nunca é tarde. Nunca é tarde para Deus agir. Fala para o seu irmão: nunca é tarde para Deus agir. Aplauda o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Deixa eu aqui orar pelos amigos de casa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu ministro a bênção do Senhor pelos amigos que nos acompanham no conforto do seu lar
aos irmãos que nos acompanham, meu Pai, no exterior, pessoas que estão à procura, meu Deus, ou à espera de um milagre, que o Senhor esteja, meu Pai, manifestando o teu poder, quebrando todo empecilho, todo obstáculo, que ela venha, meu Pai, depositar toda a confiança dela, meu Pai, no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus eu ordeno, espírito de enfermidade, solta esse corpo, solta esta vida, e na autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro: seja livre deste mal, seja curado dessa enfermidade, porque Jesus Cristo hoje se manifestou na sua vida para a glória de Deus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Responda aí nos comentários com o seu amém. Compartilhe aí esse vídeo com os seus amigos, e todos sejam agraciados por Deus em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz